Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone, e se você tá atento ao hobby, certamente você já viu que tem uma marca que tá causando bastante rebuliço recentemente, a True Fear. Eu acho que o primeiro lançamento deles foi um fone que foi tunado junto com o Crinacle Zero, e não é o 7Hz Zero, tá? É um da True Fear mesmo, que tem o mesmo nome, veio uma leva de fones chamado Zeros. Mas o ponto é que agora teve mais um, que é esse aqui. É o True Fear Exa. Esse é um in-ear de $80, ou seja, ele vai competir aí com, cara, um Moondrop Aria, um Duno Titan S, um TIN T3 Plus da vida. Só que ele é híbrido, tá? Ao contrário desse. Ele tem um falante dinâmico e duas armaduras balanceadas por lado. Ele foi enviado pela Shenzhen Audio e eu vou deixar o link na descrição, caso você se interesse por ele. Vamos lá, vou falar pra vocês o que eu achei desse fone aqui. Bom, a experiência de unboxing é legal, ele vem numa caixinha com o iFood, né, pra quem gosta. Às vezes a galera me pergunta, eu não sei o que eu acho sobre isso. Vem com uma boa seleção de ponteiras, tá, com algumas que tem bocais de tamanhos diferentes, ponteiras de espuma também, e com essa casezinha aqui. Assim, essa case é melhor que nada, mas eu preferiria se ela fosse rígida para proteger mais o fone, né? Ela é uma coisa, tipo, mais macia, assim, de couro, mas é bonitinha, agora não vai proteger muita coisa não, mas de novo, melhor do que nada. O fone em si é esse aqui. Ele tem um corpo em resina, meio transparente, tá vendo? E essa parte externa aqui, eu acho que é de metal. O acabamento é bom, tá? Mas nada muito demais. O cabo é esse aqui, é um cabo meio basicão, mas que eu gosto. Não é o cabo com aspecto mais robusto, né, e luxuoso do mundo, mas ele é bem leve e conveniente. Então, no final das contas, cara, sendo bem sincero, eu acho que, tipo, em termos de qualidade de construção, unboxing e tal, é um fone meio nada, tá? Não tá no nível de um Moondrop Aria da vida, mas, em compensação também, é um fone mais, acho que mais discreto, né, que algumas pessoas podem preferir. Eu acho que vai de gosto. Conforto e encaixe, pra mim, foram ótimos. Nenhuma crítica aqui, super confortável. Isolamento eu acho que também. Não é o fone que mais isola do mundo, mas tá muito longe de ser ruim também. Tem o isolamento ok. Mas vamos agora pro que interessa, vamos pro som. Mas antes, se você estiver gostando desse vídeo, não deixe de clicar no botão de like e de se inscrever no canal, tá? É um pequeno gesto da sua parte que faz uma grande diferença aqui pro meu trabalho. E falando em trabalho também, eu aproveito para convidar você a conhecer o meu outro trabalho, que é a minha própria marca de fone de ouvido, né? Como muitos de vocês sabem, a Cuba Audio. E também o nosso headphone, o Cuba Disco, que está disponível hoje nas versões Lite, Clássico, Pro, Gamer e Bluetooth. É um fone feito para ser um fone definitivo que se transforma para se adequar ao seu momento. Link na descrição, caso você queira conhecer. Mas vamos lá, vamos voltar aqui pro Exa. Cara, esse foi um fone que no início, pra mim, foi a definição de não fede nem cheira. Eu ouvi e foi assim, tá bom, ok, é um fone. Só que ouvindo mais, eu comecei a entender melhor qual é a dele e apreciar muito até, tá, o que ele me entrega. A parada do Exa é que é um fone que tem um som de nada pra mim. É um neutro meio frio, bem leve, tá? É um fone que tem algum boost nas baixas, mas não é um boost muito forte, ela é bem jogada para os subgraves. Os médios têm uma boa presença, com pina gain legal, super ok, agudos claros e abertos, mas sem exageros. É uma assinatura sonora inquestionavelmente equilibrada, mas que pode ser vista como um pouco sem graça. Muita gente, inclusive, compara ele ao Moondrop Blessing 2. Eu nunca ouvi o Blessing 2, só ouvi o Dusk, que foi tonado pelo Crinacle. Mas o Rodrigo Esser, cara, fez um vídeo comparando o Exa com o Blessing 2 e eu recomendo muito que você assista, até pra você ter uma outra opinião a respeito desse fone aqui, tá? Vou deixar linkado aqui em cima, não sei, ou aqui embaixo, onde der. Mas o ponto é, agora as minhas impressões são muito positivas, tá? Graves. Como eu disse, existe um boost, mas não é um boost muito grande e principalmente ele tá bem localizado nos subgraves. Então, é um fone que vai trazer o chão, vai trazer o peso, mas de uma forma mais comedida, de certa forma, tá? Sem muito preenchimento, sem tanta massa. Não fica aquela assinatura cheiona, entendeu? Tanto o Moondrop Aria quanto o Triple E Olina SE, por exemplo, são fones muito mais maçudos, com muito mais presença nos médio graves, e aí uma resposta mais encorpada, entendeu? Com mais força, mais cheiona. Por outro lado, o Duno Titan S tem um decaimento bem maior nos subgraves, então já é uma opção mais magra ao Exa.
O que eu acho que mais se assemelha com o Exa é o 7 Hz de Yoko, só que esse é um fone que tem menos médios, então acaba que é um equilíbrio um pouco diferente, acaba que o de Yoko parece ter mais graves em comparação ao Exa, ainda que eu acho que isso não seja verdade. Então assim, um resumo, é uma boa presença nessa região, equilibrada, mas com alguma vida, sem ser magra demais. Não é o fone que eu vou escolher para gêneros que pedem mais diversão, tipo música eletrônica, hip hop ou rock, mas eu acho que ele é bem preciso, tá? E se encaixa muito, até funciona com esses gêneros, tá? Eu acho que com gêneros mais calmos fica realmente muito bom. Tecnicamente, inclusive, são bons graves, tá? Eles estão por uma personalidade mais seca, mas que não chega a ser estéril. Textura e definição são ótimas aqui também. Médios continuam com um bom trabalho e trazem uma boa presença, com um Pinagain muito bem acertado. Eles são um pouco menos frontais que os do Duno 80S, mas mais do que no 7 Hz de Yoko, e eu acho que são mais equilibrados que o do Aria. A pegada aqui é mais aberta, tá menos encorpada, mas ele traz um ótimo timbre, sem nenhuma artificialidade, ao mesmo tempo que entrega uma excelente dose de detalhamento. É aquela clássica, assim, você perde sim um pouco de calor, tá um pouco de romantismo, mas você ganha abertura, você ganha transparência e tudo mais. Inclusive, em termos de tecnicalidades, eu acho que ele é muito bem resolvido. É um Blessing 2 de $80? Eu, pessoalmente, acho difícil, tá? Até porque existem fones em faixa de preço mais próximos que são mais técnicos, inclusive como o próprio 7 Hz de Yoko, tá? Que é um fone mais transparente, mais resoluto, com melhor extensão nos agudos, entendeu? Mas é um fone um pouco mais caro também. Então, se eu for olhar para fones que estão exatamente na mesma faixa de preço do Zero, como o Aria ou o Titan S, né? Ou o T3 Plus, eu diria que o Zero é o mais bem resolvido em termos de tecnicalidade. O Duno, ele até me soa mais limpo e polido, de certa forma, mas eu acho que o X é mais detalhado para os meus ouvidos, tá? Inclusive, eu acho que isso tem um pouco a ver com os agudos também, que são bem presentes aqui, mas não chegam a ser exagerados. São agudos brilhantes, bem abertos, mas no que pra mim continua sendo uma boa medida. O próprio Yoko, por exemplo, é um fone mais brilhante que o Zero, tá? E ao mesmo tempo em que ele não me, assim, esses agudos não me soam tão limpos quanto os do Duno 80S, tá? E tem alguma granulação, eu acho que ao longo do espectro eles são mais lineares, entendeu? Comparação com o Mood Aria é meio por aí também, tá? Eu acho o Exa mais linear nos agudos, mas de novo, talvez um pouquinho menos romântico. Então, cara, pra fechar, se você já tem algum fone nessa faixa, tipo um Aria, um Titan S, um T3 Plus, alguma coisa assim, você precisa sair correndo pra comprar um Exa, cara, pelo menos, na minha opinião, não, tá? Eu ainda acho que esse fone tá naquele cenário de homogeneização que eu tenho dito aqui, tá? Eu não acho que ele seja um fone dramaticamente diferente de nenhum desses concorrentes, tá? Em linhas gerais, eu acho que todos esses são fones que estão num universo parecido. Tem suas diferenças, claro, mas todos estão num grupo relativamente semelhante. Eu também não acho, como algumas pessoas andam dizendo, tá? Ainda que isso seja óbvio, uma questão de opinião, que isso aqui é um fone que briga com in-ears de $300, tipo o Blessing 2, tá? O que ele é um ótimo fone na faixa de preço onde ele tá. Então, assim, se você tiver fones mais simples e tiver atrás de um upgrade, tá? Na casa aí dos 400 e poucos reais, eu acho que o Exa pode ser uma excelente opção. É a melhor opção? Cara, depende do teu gosto, depende do que você busca. Pra mim, ele vai tirar o Duno 80S da minha lista de recomendações, porque eu acho que os dois seguem um caminho relativamente parecido, mas o Duno é mais frio, enquanto o Exa continua trazendo abertura, detalhamento e naturalidade, mas para uma personalidade mais voltada para o centro, vamos dizer assim, mais do que a frieza do Duno. Agora, se você quiser alguma coisa mais romântica, o Aria ainda vai ser uma opção melhor. Se você quiser uma coisa mais técnica, ainda que custe mais, tem o Yoko. Se você quiser uma coisa mais em V, tem o T3 Plus. Se você quiser uma coisa mais energética, tem o Triple Win Olina SE. Então, assim, para os meus ouvidos, ele pode não ser tão revolucionário como eu vi algumas pessoas dizendo, tá? Ainda que, de novo, isso é a minha opinião pessoal, essas pessoas não estão erradas, tá? São só opiniões diferentes. O ponto é que, pra mim, ele tem concorrentes que continuam excelentes, mas ele é sim um fone excelente que, se você tiver atrás de uma assinatura bem natural e correta, acho que pode ser a melhor opção nessa faixa de preço. Eu, pessoalmente, adorei ele. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.